nos primórdios aí de 1495, quando, antes disso, Dom João II, não sendo benquisto pela sociedade, porque era muito, muito atirado, muito, assim, já por inspiração, talvez evoluído para a época, não foi compreendido, né, pelos nobres da época. E se acomodavam com o que tinha e tá bom, não precisamos correr o risco de perder de repente o que a gente tem para avançar para Porque era uma viagem de alto custo, né? Sim, claro. E aí, por ele insistir nisso, ele acabou sendo envenenado e aí as esperanças daqueles deram uma diminuída naqueles que tinham essa vontade de descobrir novos ares. Mas até que em 1498, o Vasco da Gama ele descobriu um caminho marítimo para as Índias e acabou sendo levado pelo Gaspar Corte Real, que descobriu juntamente com ele Canadá. Então, pomba, se para lá tem, para cá tem, então aqui no meio deve ter alguma coisa. Uhum. Então, a espiritualidade foi então envolvendo um Alexandre VI, que por sua vez também foi inspirado para que pudesse retomar essas viagens, a espiritualidade o envolvendo, então ele ordenou que Cabral então montasse, para nós é uma equipe, né, para eles montasse essa viagem e, como a gente disse, em 7 de março de 1500, eles começaram a montar essa estrutura. Efetivamente, no dia 9, 2 dias depois, eles pediram esse auxílio a Deus, se reuniram em oração e, nesse mesmo dia, mais tarde, eles pediram a autorização e Dom Henrique autorizou e eles seguiram o seu caminho, chegando na data de hoje, né? Você vê que saíram em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses no mar para poder chegar efetivamente. Não, chegaram aqui noutra época, né? Chegaram em abril, mas a gente está comemorando a independência do Brasil. Isso, Então, mas eles chegaram em abril, né? 21 de abril, março e abril. Foram aí um mês e qualquer coisa, alguns dias para poder fazer com que essa terra de Santa Cruz fosse descoberta. Mas em todas as missões que eles tinham, eles levavam religiosos. E em todas esses caminhos havia o agradecimento a Deus. Rezavam a missa, todo mundo em volta recebia a palavra do Evangelho, que no caso eles tinham o Evangelho cristão e que foi convertido depois a Bíblia normal que se tinha, e fazendo com que houvesse essa consciência daqueles que não tinham já esse agradecimento ao Criador pela oportunidade. Então aqueles primeiros povoados já tinham como a base religiosa o cristianismo. Porque eles chegavam e colocavam, implantavam isso. E depois, nas suas sequências, foram expandindo isso em todos os bandeirantes, quando a missão era ampliar o território ou pesquisar como é que era o território, aonde, quantos tinham, e a coisa foi tomando um vulto bem grande. Eu até anotei aqui, eu não sei, são muitos milhares de quilômetros. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e com 8 mil quilômetros de costa marítima. Então, hoje a gente tem essa ideia da imensidão que é essa terra de Santa Cruz. Perfeito, né? Perfeito. E com certeza quando eles chegaram não tinham essa noção, né?
Não tinham. Isso foi muitos e muitos anos que levaram para poder ter a inspiração divina de buscar novos espaços e implantar novos povos. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.